Olá, sexta-feira, dia de giro da Jana, dia de atualidades, dia de polêmica, dia de Janaflix, dia de sextar com conteúdo, diversão e, eventualmente, algum desabafo. Vem comigo porque tem muita coisa acontecendo. Bom, meus queridos, mais uma sexta-feira juntos e a esta altura do campeonato, eu imagino que vocês já saibam isso, que eu vou conversar com vocês aqui nos bastidores. Ative as notificações, se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa suas impressões, o que você quer ver mais no canal, o que você não quer ver mais neste canal, use a sua voz. Fala que eu te escuto. Bom, vamos então para as atualidades desta semana. Como vocês sabem, eu não vejo antes as notícias que a minha equipe prepara, porque pelo menos para a minha equipe, a graça está em eu ser espontânea, eu não saber do que eu vou falar. E aí eu gostaria de saber o que vocês acham. Com mais espontaneidade, eu não saber as notícias e eu me assustar às vezes com as armadilhas de Satanás que eles deixam aqui, ou com menos espontaneidade? Eu vou ser muito sincera, eu acho que talvez eu esteja usando demais esta figurinha aqui e me poupando de tretas. Eu tenho querido entrar em algumas tretas. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você prefere. Mais treta, mais polêmica, menos polêmica, mais espontaneidade, menos espontaneidade, mais advogado, menos advogado. Mas vamos ao que interessa. A ideia é separar as principais notícias da semana, eu comentar essas notícias, eventualmente indicar repertório sociocultural, música, livro, mas principalmente filmes e documentários e, acima de tudo, ajudar a você pensar sobre como isso pode aparecer no Enem e nos outros vestibulares. Então vamos pensar então no primeiro acontecimento. Ai meu Deus, eu fico sempre tensa nessa hora. Eduardo Bolsonaro compara professores a traficantes, né? PF deve analisar a fala. Deputado federal afirmou em discurso durante evento pró-armas, eu vou destacar isso aqui, né? Imagino cumprindo um papel imprescindível na educação do Brasil, né? Dudu Bolsonaro, que não tem diferença entre um professor doutrinador para um traficante. Então, deixa eu grifar aqui a situação problema, já que a gente está aqui no texto no formato Enem. Situação problema, professor doutrinador, não é mesmo? Para um traficante que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. A primeira coisa que eu gostaria aqui, já que eu sou professora, não é mesmo, é falar que existe uma figura de linguagem que é a comparação, também chamada de símile, que é quando eu faço uma comparação entre dois objetos, ou dois seres, ou duas realidades, mas eu deixo explícito o elemento de comparação. Professores são tão perigosos quanto traficantes. Nesse caso, seria uma comparação ou símile. É muito comum que os alunos confundam comparação ou símile com metáfora, que é uma outra figura de linguagem. Na metáfora, o elemento comparativo ele está implícito, ele deve ser inferido. Professores são traficantes. Nesse caso, seria metáfora, porque não há ali a explicitude em relação à qualidade ou o elemento que estabelece a comparação entre esses dois indivíduos no que diz respeito àquela qualidade. Vou aproveitar, porque a gente não perde a chance, e falar que estamos já com um curso de linguagens preparado, maravilhoso. Se você tiver interesse em aprender comigo figura de linguagem, por exemplo, contextualizado com esses absurdos, você pode apontar o seu celular para esse QR Code ou dar um print agora, e aí esse QR Code conduz ao meu curso de linguagens. Pois é, a gente faz deste limão uma limonada de marketing, né, jovens? E aí eu tenho uma opinião. Talvez o meu
advogado não fique muito feliz, mas aqui eu vou fazer questão de ser polêmica. Eu sou uma professora que em suas aulas fala sobre direitos humanos, que fala sobre igualdade, que fala sobre a Constituição Federal de 1988, que fala, por exemplo, sobre a ideia de cidadania, que fala sobre políticas afirmativas, sobre a necessidade de tratarmos todos os indivíduos, até o Eduardo Bolsonaro, com respeito, afinal de contas, todos os seres humanos merecem dignidade, então eu imagino que o Eduardo Bolsonaro e os seus partidários me considerem uma professora doutrinadora. Isso corresponde normalmente ao discurso que ele e seus comparsas, desculpa, errei, companheiros, têm de professores doutrinadores. E eu não acho que eu cumpra a mesma função de um traficante. Eu acho que talvez eu não esteja sequestrando, eu esteja convidando os filhos dos pais dos meus alunos para o mundo do conhecimento, do respeito, da dignidade, da diversidade, do equilíbrio e da harmonia social. Além disso, eu infelizmente não posso dizer. O que eu posso dizer é que nós, professores doutrinadores, a gente tem um compromisso com a educação. E se você quer entender o que de fato é um professor, eu acho que vale a pena você ver um documentário lindíssimo que se chama Quando Sinto Que Já Sei, que fala sobre modelos alternativos de educação no Brasil. Modelos, quando sinto que, desculpa gente, eu tô aqui um pouco alterada, já sei. É um documentário que mostra modelos alternativos de educação, majoritariamente inspirados pelo chamado modelo freiriano, que, coincidentemente ou não, é um modelo criminalizado, né, por parte dos políticos brasileiros. E aí eu acho que vale a pena vocês assistirem ao Quando Sinto Que Já Sei, que é um documentário disponível no YouTube, se vocês quiserem, para me dizerem o que há de errado no modelo freiriano de ensino, né? Que é o modelo inspirado, freiriano, desculpa, no Paulo Freire. Eu tô meio alterada, né, jovens? E aí eu tava aqui escrevendo, e aí quem sabe faz a hora, né? E eu me lembrei dessa charge que eu recebi num grupo de professores, talvez doutrinadores. Vou colocar aqui para vocês. Bruxa? Não. Professora. E aí a gente pode ver que existe aqui uma metáfora, né? Vocês podem deixar aqui embaixo qual seria a característica ou o fato que neste instante une bruxas e professores no Brasil. Será que seria a caça às bruxas? Ou seus poderes mágicos? Ou o fato de assustarem alguns indivíduos? Bom, depois deste momento, vamos ver as outras notícias, né, gente? Não vamos ficar aqui dando só palco para maluco dançar, né? Próxima notícia. Fábricas de iates temem freio em negócios com IPVA previsto na reforma tributária. Cálculo dos auditores da Receita prevê receita de 4,7 bi, né, uma arrecadação de 4,7 bilhões por ano com imposto de IPVA sobre aeronaves, iates, entre outros. Eu tenho um comentário. Eu acho que se o pessoal dos iates, né, que normalmente são bilionários, milionários, se o pessoal dos iates começar a ficar triste com a reforma tributária, existe sempre a opção deles construírem o próprio submarino, né? Próxima notícia. Propaganda com Elis Regina é alvo de processo ético no CONAR.
eu tenho que cumprir a minha função de professora também, lembrar o seguinte, gente, o CONAR é o Conselho Nacional, deixa eu pôr aqui, de autorregulamentação publicitária. Se não me engano, deixa eu acabar de escrever, né? Se não me engano, gente, a denúncia foi feita por cidadãos comuns. Em teoria, qualquer um de nós pode fazer uma denúncia ao CONAR. Parece que teria sido de uso pouco ético da imagem da Elis Regina. Ainda que os seus herdeiros tenham autorizado o uso da imagem, né, na propaganda da Volkswagen, lá da Kombi, eu imagino que todos tenham visto, em que aparece a Maria Rita, filha da Elis Regina, e um ser feito a partir da inteligência artificial que simula, já que eu falei da símile como figura de linguagem, simula ser a Elis Regina. Se não me engano, a denúncia foi feita por uso pouco ético da imagem, porque ainda que os herdeiros da Elis Regina tenham autorizado o uso da imagem, Elis Regina não tinha muita noção do que estava acontecendo com a imagem dela. Esse é um assunto bem interessante para cair nos vestibulares deste ano, tá, gente? Vou dar um exemplo. Neste instante, está rolando uma greve do Sindicato dos Roteiristas de Hollywood, nos Estados Unidos, e o Sindicato dos Atores de Hollywood também acabou de entrar nessa greve. Uma das reivindicações é uma regulamentação do uso das inteligências artificiais. Uma das propostas dos estúdios de Hollywood é que os atores tivessem o seu rosto filmado, que se pagasse uma diária para filmar o rosto dos atores, e esse rosto poderia ser usado ilimitadamente por meio de inteligência artificial. Então, eu acho que aqui tem uma discussão muito interessante, se a gente estiver pensando em vestibulares, que é a necessidade da regulamentação da inteligência artificial no mundo do trabalho, né? Eu já falei sobre isso, mas eu vou indicar novamente. Tem um episódio muito bom de Black Mirror sobre essa questão ética do uso da inteligência artificial para resgatar pessoas já falecidas, né? É o episódio de Black Mirror chamado Be Right Back. Eu acho que é interessante, né? O episódio mais recente de Black Mirror, que se chama Joan é péssima, ou Joan is awful, fala muito sobre uso de imagem. E aí você pode pensar, se você tá de boa com a inteligência artificial, usar a sua imagem. E eu lembrei de uma série documental que tá na Netflix, que fala sobre isso também, que acho que é O Futuro. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. O Futuro. Isso. Eu tô doida pra assistir todos os episódios. Infelizmente, não dá. Vou colocar qualquer veículo comunicativo aqui. Baseada em histórias reais, nova série prevê o futuro na Netflix. Essa série se chama O Futuro. E aí cada episódio vai tentar prever o que vai acontecer. Então tem, por exemplo, um episódio que fala sobre o futuro do mundo pet, o futuro da inteligência artificial, o futuro da alimentação. Muito maravilhoso, tá, gente? Gosto bastante dessa série. Então vou pôr aqui também para vocês a indicação de O Futuro, que está na Netflix, série documental, muito bom para usar como repertório sociocultural. O episódio sobre relacionamentos é muito interessante para a gente ver que pode haver um esvaziamento dos relacionamentos. Quando tudo é previsível, se ainda há espaço
para os sentimentos. Então, acho que essa história aqui, ó, é a cara de O Futuro, Netflix, e 2 episódios de Black Mirror, né? Eu me sinto sempre falando, isso é muito Black Mirror. Be Right Back, que eu não sei como foi traduzido para o português, e Joan é péssima. Bora pro nosso próximo acontecimento. Escola militar vai acabar. O que se sabe sobre a decisão do governo Lula? Eu vi essa história. Primeiro, escola militar não vai acabar. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem 2 grandes colégios militares tradicionais, um ali pertinho da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi onde eu me formei, fiz letras, né? Fui doutrinada na UFMG e tudo mais. Não vai acabar com as escolas militares. Elas sempre existiram desde a fundação do Brasil, desde a República, né? Que é um regime bastante militar e tudo mais. O que vai acabar são as escolas cívico-militares, que foram puxadinhos criados pelo governo brasileiro, pelo governo Bolsonaro, basicamente. Então, aqui eu já vou responder e falar, não. O que vão acabar são as escolas cívico-militares. Porque foram escolas que foram improvisadas pelo governo Jair Bolsonaro e elas são muito diferentes das escolas militares. Eu vi muita gente apresentando argumentos contra a suspensão dessas escolas pelo governo Lula, falando assim, mas as escolas militares são ótimas. Sim, o Colégio Militar daqui de Belo Horizonte é um dos com maior índice de aprovação na UFMG, né? Mas as escolas cívico-militares eram escolas normais, tradicionais, que passaram por um processo de militarização do seu corpo docente e do seu corpo diretivo durante o governo Jair Bolsonaro de uma maneira um pouco apressada. Vou usar uma palavra chique para fingir que eu não estou indignada, né? De uma maneira um pouco assodada. Nossa, você vai passar mal, né? Foram escolas formadas de maneira um pouco assodada. Assodamento. Você conhece ou conhecia antes de hoje a palavra assodamento? Vou colocar aqui, porque pode ser que ninguém acredite que essa palavra exista. Assodamento. Ato ou efeito de assodar-se, pressa, precipitação, apuro. Então, eu acho que são palavras, são escolas que foram feitas de uma maneira um pouco assodada, apressada, precipitada, muito diferente dos colégios militares que já existiam no Brasil, que têm um histórico de alto desempenho. Sobre as escolas cívico-militares do governo Bolsonaro, eu indicaria como repertório sociocultural que vocês vissem o videoclipe e lessem a letra da música The Wall. É só isso que eu posso falar. Mais do que isso, meu advogado não permite. Ok? Bom, estamos acabando o nosso tempo, vamos para a última notícia. A última notícia é que me deixa mais tensa, porque normalmente deixam as coisas absurdas por último. Se bem que o depoimento lá, né, a fala, que aqui não é nem um depoimento, não sei nem o nome que eu dou para aquilo. O Eduardo Bolsonaro lá, talvez tenha sido o mais bizarro que eu vi essa semana. Galos gigantes vendidos por até 6 mil medem mais de 1 metro e tem ovos de R$1.000. Raça índio gigante faz parte da criação caseira de Leonardo Pontini, de Vargem Alta, no sul do Espírito Santo, há mais de 10 anos. O maior animal que ele já teve media 1,2 metro de altura. Eu devo dizer que enquanto... Pera, que eu tenho uma imagem para isso. A gente tem uma imagem para todas as coisas desta vida, não é mesmo, jovens? Vocês devem ter isso no seu celular, uma categoria, uma pasta de imagens absurdas. Deixa eu colocar aqui, então, os meus favoritos. Eu devo mostrar para os senhores a partir de que eu estou fazendo este comentário, né? Considerando que eu sou uma garota rural, o que vocês acharam de Jana Castela?
Se você chegou a este vídeo até aqui e viu Jana Castela, coloca aí para mim, por favor. Eu, enquanto Jana Castela, uma pessoa que mora no sítio, quem me acompanha aí no Instagram sabe disso, eu devo dizer que desejo ter um galo gigante na minha casa. Eu tenho um galo, que é o Agnaldo, mas ele é pequenininho. E ele tá dando conta de umas 10 galinhas. Faço ideia desse galo gigante. Ok? Então, Jana Castela está interessada e é a partir disso que eu vou lembrar os senhores. Querem um curso de linguagens aplicado, ensinando, por exemplo, a interpretar charges, ensinando a interpretar depoimentos de políticos absurdos, não é mesmo? Clica nessa imagem, dá uma olhada, né, na descrição deste vídeo, entre outros, tá? Vou encerrar por aqui e vou encerrar com a minha música preferida enquanto Jana Castela. Um beijo.